Boa noite, pessoal de casa, boa noite, aos encarnados e desencarnados aqui presentes, boa noite. Hoje é mês de Natal, né? Que o Lauber acabou de comentar. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, reduzir os estímulos, buscar a sintonia com os nossos mentores, com os mentores desta casa e desta tarefa bendita. Que alegria, esta oportunidade em que nos recordamos, boa parte do planeta recorda o nascimento de Jesus e que podemos, nesta data, realizar o nosso querido EMEG. Jesus querido, mestre e irmão, esteja conosco em mais esta singela demonstração de nosso intento de nos aproximarmos de tua palavra. Ajuda-nos a refletir durante esta hora, de forma a captar aquilo que mais nos aprouver para o nosso ritmo evolutivo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a focar naquilo que mais importa, o amor em sua sublime roupagem, o teu nascimento aqui entre nós, que foi exemplo do início ao fim. Tu estás presente entre nós, mas muitas vezes fechamos os nossos olhos e nos esquecemos. Ajuda-nos a mantermos despertos, a regularmos os nossos ritmos e a melhorar o nosso compasso evolutivo. Esteja conosco, pois é da tua presença que nós necessitamos. Que assim seja. Pessoal, que alegria, ei, boa noite. Que alegria estar aqui hoje, né? A cada terça-feira eu vou ficando mais empolgada, porque eu penso que já pesquisei bastante, aí aparecem mais coisas, e aí é difícil, né, colocar tudo assim em uma hora. Eu agradeço a participação, agradeço antecipadamente a participação de vocês, é a participação que faz o EMEG ser como ele é, né? O estudo do Evangelho não poderia ser da mesma forma se fosse só uma exposição, né? Tem que ser realmente a soma dos nossos esforços. Nós estamos, hoje é a terceira terça-feira, né? Se não me engano, nós começamos no dia 9 de dezembro, e nós estamos estudando uma passagem em que Jesus nos ajuda a não nos preocuparmos, né? Então, a preocupação excessiva é a temática dessa passagem, e ela é intitulada Abandonar-se à Providência, que é um tema muito legal, um título muito legal, né? A gente até nas últimas 2 terças comentou bastante esse abandonar-se. Hoje eu gostaria de propor um ritmo novo, assim, porque a gente já está na terceira vez, né? Então a gente fazer hoje o minucioso mesmo, entrando, né, palavra a palavra. Só que iniciando, eu pensei em dividirmos em 2 momentos. No primeiro, a gente introduz, fala um pouquinho, boa noite, fala um pouquinho aí, um pouco mais sobre a ansiedade, que é, né, então assim, se a tônica é a preocupação, a gente, né, expande um pouquinho mais, que é a ansiedade, que é o que a gente chama de mal do século, mal dos dias atuais, mas a gente expandiu um pouco mais, retornando ao dia 9 de dezembro, que é o cuidado com a nossa saúde mental. Nesse dia, nessa oportunidade, a gente até definiu o que é, segundo a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e eu vou aqui só retomar, depois que a gente fizer essa retomada aí sobre saúde mental, bem-estar psíquico, e a gente vê o Evangelho como roteiro seguro de nosso bem-estar físico e emocional, a gente passa para uma consideração breve sobre a própria ansiedade em si e vai para o minucioso. Eu proponho hoje a gente começar com as propostas do Sobral. Foi uma leitura muito interessante que ele nos propõe, e aí a gente depois passa para outras fontes, mas sempre com a ajuda aí de vocês. Saúde mental, segundo o Ministério da Saúde, né, e a OMS, diz que
ela não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores que são relacionados. De acordo, então, com a OMS, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para ele responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. É interessante esse adendo, né? Não é só o próprio Ministério da Saúde e a OMS nos diz que é preciso viver para si e viver para o outro. Achei interessante porque nós estamos numa casa religiosa, estamos aqui, né, ao redor das propostas da doutrina espírita, mas a própria OMS, não tem nada a ver com a doutrina, já nos chama a atenção sobre a necessidade de viver para si e para a comunidade. Então, isso é muito importante, né? A gente perceber, porque muitas pessoas que não são dadas ao discurso religioso de qualquer natureza, muitas vezes elas já ficam assim com o pé atrás, né? Quando a gente vem com o discurso religioso. Mas aqui é a própria OMS dizendo que a saúde mental é sair um pouco de si e buscar o outro também. Achei isso muito interessante para a gente reforçar, que a gente começou isso no dia 9. A saúde mental, portanto, não é algo isolado. É também influenciada pelo ambiente ao nosso redor. Sabemos que a gente não controla o ambiente, né, como um todo. Que a gente faça a nossa parte, mas que a gente, então, não culpe o ambiente. Ele é relacionado com a nossa vivência e com o nosso bem-estar, mas que a gente não culpe ele de tudo. Parte da interpretação que a gente faz com o que nos acontece é o que nos faz sofrer. O que acontece em si é uma coisa, o que a gente interpreta e faz disso é outra coisa, né? Então, segundo a OMS, a saúde mental está relacionada a esse reconhecimento da influência do ambiente e que a gente deve considerar que a saúde mental resulta, portanto, da interação de fatores biológicos. Então, é preciso entender que o nosso corpo tem necessidades, tem ritmos, né? Tem questões que são de natureza química, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, tudo é fé, tudo é tentar. Às vezes, existe o componente químico, né? Neurológico e que a gente precisa prestar atenção, entre outros, que eu não saberia dizer. Existem os componentes psicológicos e os sociais. É preciso também dizer que a saúde mental tem características, portanto, biopsicossociais. É muito mais amplo do que a gente só pensar, não é como a gente se sente. Não é só isso, isso é resumir demais, né? Entender a saúde mental como algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos na vida. A saúde mental não é ausência de doença exclusivamente. Então, uma pessoa que não tem uma doença de natureza mental é uma pessoa que goza de saúde mental? Não necessariamente. Pode ser uma pessoa que não consegue vivenciar estados íntimos de bem-estar. Então, essa pessoa tampouco tem saúde mental. Interessante a gente pensar nisso também, porque a gente vive num mundo complicado, tumultuado, sim, né? Com muitas questões que são delicadas e difíceis. É preciso que a gente entenda que ter paz não é uma coisa que vem de fora, né? A gente fica querendo comprar. Será que tem um remédio para ter paz? Não, não tem, não adianta. Mas a gente pode encontrar a paz, inclusive em meio às questões tumultuadas. Se esse tumulto não se fizer em nossos corações, a paz está começando a se fazer, né? Mas vamos continuar. Sinais de alerta, eu acho importante a gente dizer logo de início, porque como já foi dito outras 2 terças, né? Hoje eu encerro aqui esse alerta, mas que ele fique para sempre. Precisa, né? Pensar, preciso de ajuda? Procure ajuda, né? Médica, os amigos, os familiares, a casa espírita, outras casas religiosas, enfim. Mas como aqui a gente está na doutrina, então o atendimento fraterno, é preciso observar os sinais de alerta. Nós sabemos de nós mesmos? É para saber, mas tem hora que a gente não sabe que não está bem. Mas então, estresse excessivo e prolongado.
poxa, tem algumas fases da nossa vida que estamos mais agitados, mas é prolongado, é continuado, não quer melhorar de jeito nenhum, né? Alterações bruscas de humor, desânimo, perda de interesse, isolamento, problemas de sono e de apetite. Reiteramos a necessidade de buscar ajuda médica sempre que necessário. Isso não é falta de fé. É necessário cuidar do nosso corpo, né? Senão a gente fica aqui numa casa espírita falando da fé, falando do consolo que a doutrina nos oferece, e ele é, de fato, né, o que nos salva, porém, tem hora que é preciso, além desse consolo, além dessa busca, buscar outras formas para nos mantermos saudáveis, porque o nosso corpo também precisa de ajuda. Exatamente nesse ponto, a doutrina espírita nos fornece um arcabouço incrível de auxílio e de consolo. Voltando ao tópico trazido, né, anterior, eu tinha dito que Jesus, na prece, Jesus veio, e é importante nessa época natalina. Aqui não é um estudo sobre Natal, né? Se ele nasceu mesmo em dezembro ou se não foi, não é sobre isso. Mas vamos considerar que a gente está imerso numa cultura, né? Em que 25 de dezembro é o aniversário de Jesus. Então, que a gente volte o nosso olhar para esta luz que nasceu entre nós e se faz exemplo. E Jesus nos diz no Evangelho de Marcos: tende fé em Deus. Né? Ele nos diz explicitamente, depois eu falo para vocês a referência, é no Evangelho, aqui ó, Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus nos diz: tende fé em Deus. Este é um consolo e um auxílio. Porém, quando nós não soubermos mais o que fazer, né, não sentimos que estamos sendo agraciados pela providência divina, porque nós estamos aí falando há algumas terças que o abandonar-se à providência é confiar. Confiar que Deus, de fato, tudo sabe. Mas a gente confia desconfiado, né? Um olho aberto, outro fechado. Né? Um pé na frente, outro atrás. Mas tende fé em Deus. Foi Jesus que nos disse de maneira direta. Atravessou os séculos, atravessou os milênios, a mensagem direta do Cristo. Tende fé em Deus. A relação entre o sofrimento mental e a mudança de ciclo evolutivo. Essa relação foi trazida pela Cristina. Eu queria que ela estivesse aqui para ela falar o que ela pensou. No primeiro dia que a gente estava só falando, aquele toró de ideias, brainstorm que a gente falou no dia, né? Então, naquele dia em que cada hora cada um falava uma coisa que vinha à mente, e ela falou: gente, nós estamos numa época de transição planetária, e isso, se reflete muito na questão íntima das criaturas. Nós estamos todos muito aflitos, muito agoniados, e é importante falar sobre essa relação. Olha ela chegando ali, já vou ter que dar a ela a oportunidade de falar, porque ela levantou essa lebre logo lá no dia 9. Ela disse assim, ela disse, e aqui eu repito, a relação entre o sofrimento mental e a mudança de ciclo evolutivo do planeta pode ser analisada a partir de duas principais perspectivas. Ei, boa noite. A perspectiva científica, então, em nada relacionada aí com a doutrina especificamente, mas como a doutrina tem o viés científico, a gente vai perceber a validade dessas questões. E a perspectiva espiritual. Na perspectiva científica, a gente vê que o planeta vem passando por um turbilhão de mudanças. A natureza, passando eventos climáticos extremamente complicados. A gente vê, eu até citei aqui alguns, Então, nessa perspectiva científica, a gente tem degradação ambiental, insegurança alimentar, guerras que persistem ainda em 2025, tudo isso deixa a gente ansioso e inquieto. Então, a gente percebe que o planeta, em diversas áreas do conhecimento, então a ciência como um todo, não a ciência como ciências, o pensamento científico em todas as áreas consegue perceber que nos últimos anos o planeta está num turbilhão, O planeta está, vamos dizer assim, inquieto como nós mesmos. Então, às vezes, ao analisar essa perspectiva de estamos numa geração ansiosa e o planeta está num turbilhão, é possível, Então, a psicologia nos demonstra isso,
né? As ciências ambientais nos mostram que o planeta não vai dar conta se nós mantivermos esse ritmo de exploração e de relação com o planeta. Então, né, esse pensamento, na perspectiva científica, a gente consegue rapidamente perceber como que a condição mental coletiva vai ficando, né, inquieta, observando esse planeta nesse turbilhão. E a perspectiva espiritual, que foi levantada pela Cristina, você estava chegando, não sei se você ouviu, no primeiro dia, no dia 9, eu fiz assim dia 2 foi do geral. No dia 9, naquela tempestade de ideias, você disse assim para nós que seria legal a gente falar sobre a questão da ansiedade, das preocupações e a questão da transição planetária, do mundo de expiações e provas para o mundo regenerado. E eu gostaria, inclusive, que você nos, né, trouxesse, se desejar, né, quando você acabar de chegar, nos trouxesse o que você estava pensando nesse dia. E aí eu comecei a falar um pouquinho na perspectiva científica, que é o que o planeta está mostrando para a gente que é preciso mudar, deixa ela conectar ainda. E a perspectiva espiritual. A mudança de ciclo... Foi na hora, não era sua, não. A mudança de ciclo evolutivo do planeta, ou transição planetária, como costumamos dizer, refere-se a um período de mudança da questão vibracional do planeta. A transformação moral em que a Terra passa da categoria de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração ou regenerado. Nessa visão, o sofrimento estaria relacionado à reorientação psicológica e moral. Trouxe aqui 3 tópicos, mas eu gostaria que você dissesse, se te vier à mente, o que era. Rompimento de laços adoecidos e aceleração kármica. Olha só, dentro dessa questão da reorientação psicológica e moral, olha a explicação que eu trouxe aqui. Hoje eu estou lendo para eu devagar menos, eu acho que aí eu consigo focar mais, né? Transição exige uma reorientação da psique, da nossa mentalidade, e uma transformação moral do ser. O sofrimento, entendido como angústia, entendido como conflito, entendido como vazio existencial, que muitos de nós sente sempre ou por vezes. Vez ou outra, todos nós, né? São sentimentos humanos, né? Essa angústia que vez por outra nos visita. Surgiria, então, da resistência em abandonar padrões antigos, egoístas e materialistas. Olha que diferente, né? É um ponto de vista para a gente, né, analisar. Um sentimento coletivo de vazio existencial, um sentimento, de certa forma, coletivo de angústia e de vazio, de conflito íntimo, estaria ligado à resistência em abandonar padrões antigos, sabidos de que se nós não mudarmos, ficaremos para trás e não acompanharemos o ritmo do planeta. Então, é uma proposta aí para a gente destrinchar. Tem uma outra parte que seria, então, dentro da temática do rompimento de laços adoecidos, este período marca o rompimento de laços internos, envelhecidos e adoecidos. O sofrimento é visto, em parte, como um catalisador, como algo que nos acelera, que nos impulsionaria a mudança de atitude, porque não tem um ditado que diz assim, que é a necessidade que faz o sapo pular? Quando aperta é que aí ele vai? Então, de certa forma, nós estamos vivendo momentos catalisadores, né? E que nos impulsionaríamos enquanto sociedade para frente. Outra parte, outro ponto aqui que eu trouxe, depois vocês, né, colocam aí o que vem na mente de vocês. Aceleração kármica e evolutiva coletiva. A intensidade dos eventos globais e pessoais, que são esses períodos turbulentos que nós estamos vivendo. Quem de nós não sente receio ao ver o noticiário e pensar como que a humanidade está? Mas será? Isso é só um recorte. A humanidade não é aquilo que nós vemos nos 30, 50 minutos do noticiário. Mas quando a gente percebe a escalada da violência urbana, quando a gente percebe o que o ser humano é capaz de fazer, e entendendo o ser humano como nós mesmos, nós somos capazes de fazer essas coisas, a gente fica assim, né, com um peso no coração, não só medo do outro, medo da gente mesmo, medo de não acompanhar, né? A gente está lá com medo dos outros e, ao mesmo tempo, reconhecendo-se como um espelho, né, enquanto sociedade, enquanto humanidade.
Então, esses períodos turbulentos e a intensidade com que eles acontecem é vista como uma aceleração no processo evolutivo, onde as consequências das ações individuais e coletivas se manifestam mais rapidamente, e a gente pode ser testado de maneira mais rápida, né? Coletivamente mais rápida. O que vocês pensam sobre essa direção? Sim. Primeiro, desculpa o atraso. A cidade está agitada. Você chegou na hora que eu estava falando de você. Pois é, a cidade está agitada. Aí você fica um tempão no ponto. Aí vem 3 ônibus iguais, descendo um atrás do outro. Então, desculpa, hoje eu atrasei bastante, mas o Uber está muito caro, viu, gente? Vai dar não. Vai rolar Uber não. Aviso aí aos urbistas, está muito caro. Mas você clareou bastante aí agora, né, o contexto da transição. Eu me recordo, sim, que eu coloquei, porque eu gosto da abordagem que você propôs para nós, da saúde mental. Né? E aí, tendo em vista, transição é como o próprio nome diz, é uma passagem de um estado para outro, de uma situação para outra, né? No caso, de um estágio evolutivo do planeta para outro, e nós sabemos que é uma transição para iniciar, e é um processo que vai levar mais alguns séculos, não sei se milênios, enfim, depende, né? A gente não sabe. Isso aí quem controla é o Cristo, né? Em nome do Pai. Mas o que eu quis dizer? Que é uma transição externa e interna. Nós estamos todos aferindo valores, né? E aí os adoecimentos mentais e psíquicos estão se mostrando. A ciência também já avançou a ponto de cuidar deles, sim, porque sempre teve problema psíquico no mundo, né? Nós sempre tivemos, eu penso que a ansiedade sempre existiu, a inquietude, a aflição, só que hoje nós conseguimos enxergar, nós temos gente boa aí em campo trabalhando para nos auxiliar, a ciência já deu nome para as coisas, né? Porque na minha geração mesmo, no meu tempo de menina, nada desses transtornos e processos estavam nomeados, sequer reconhecidos. Então, tem a ver com a transição, porque nós não estamos aqui, pode ter exceção, mas a maioria de nós sabe muito bem por que está aqui nesse momento, né? A maioria de nós tem conhecimento que é uma reencarnação importante no sentido de fazer uma escolha. Se a gente quer seguir em frente ou se a gente quer continuar estacionado. Se continuar estacionado, há orbes planetários em condições de nos receber nessa condição, né? Porque há muitas moradas na casa do Pai. Se nós quisermos seguir, quem sabe, possamos voltar aqui, né? E participar desse processo novo de construção. Porque teve um tempo que todo mundo brincava assim, eu quero ir para o nosso lá e de lá e para outro canto. Hoje a gente tem mais consciência, não é bem assim não. Vamos torcer para a gente poder retornar e contribuir com essa fase nova que o planeta vai passar, né? Porque o estacionamento é ruim, porque a gente vai ficar mais um tempo nesse processo, até saturar. Será que a gente já não saturou em algumas coisas? E com tanto conhecimento, né? Com tanta orientação, tanta palestra, tanto livro bom que a gente está lendo, tanto EMEG que a gente está frequentando, será que não dá para a gente dar uma intensificada nesse processo? Claro que isso é individual, mas será? Não está na hora da gente parar e prestar atenção assim, quais os valores que eu tenho que aferir em mim e tentar trabalhar nesse sentido, né? Foi isso. Mas eu acho que a sua introdução aí clareou bem essa questão da transição, né? Acho que está bem contextualizado. E eu agradeço ao seu comentário, e enquanto você falava, eu ficava pensando assim, sabe quando a gente faz mais uma vez uma coisa que não devia e pensa assim, gente, mas não dá tempo mais de agir assim, sabe? Eu digo por mim, e talvez tenha mais gente que pense assim, quando a gente reconhece já que a gente já sabe o que fazer,
mas ainda não faz todas as vezes, né? Ou nem as mínimas vezes. Então, assim, esse sentimento íntimo de, gente, vai fazer, não para de perder tempo. Então, assim, eu, Fernanda, me inquieto muito quando mais uma, né? Se eu, por exemplo, sei lá, der uma má resposta, ou ficar inquieta com alguma questão do trabalho, ou no dia a dia, fizer alguma coisa que eu penso assim, mas eu já sei fazer melhor. E aí começa aquela cobrança e aquele remoer que a gente sabe que não leva a gente para frente. Mas eu relacionei muito com isso, sabe? Então a gente sabe que está vivendo momentos preciosos. O tempo não é uma coisa para ser desperdiçada. Que dirá, né? Não é para ser desperdiçado nunca, que dirá em tempos de transição planetária em que o joio e o trigo estão sendo, né, totalmente divididos. E a gente pensa assim, gente, eu estou ficando para trás. Eu falava muito isso na terapia, né? Que hora que eu vou melhorar? Que hora que eu vou melhorar? Então, nem toda ansiedade, é claro que isso não é um sentimento adequado, ele já está desequilibrado, mas nem toda ansiedade é toda ruim. Muitas vezes a gente só está assim com a energia, né, desbalanceada, mas às vezes o que a gente quer é melhorar, né? E eu falava isso demais com a terapeuta. Que hora que eu vou parar de sentir isso e ficar bem de novo, né? Só que ela falava, esperar o quê? Estou perdendo tempo, amanhã eu já estou um dia mais velha. Então, assim, às vezes eu posso estar falando por outras pessoas também que se veem numa época de transição planetária que se mostra a olhos vistos, seja para a ciência ou seja nos debates espirituais, espiritualistas, se mostra como é preciso renovar atitudes. O planeta não dá conta mais das nossas velhas atitudes, nós não damos conta mais das nossas velhas atitudes. Não é mesmo? Quando a gente pensa em saúde, a gente já não sabe que um monte de coisa que se comia no passado, hoje a gente já sabe que não faz bem? Não é? Estilo de vida. Às vezes a gente pensa assim, gente, a gente não está. Então, assim, eu falo por mim e talvez esteja falando por outras pessoas. Quando a gente se cobra apertar o passo, quando a gente se cobra andar um pouquinho mais depressa, e aí se percebe demorando demais no passo, é porque a gente já sabe de muitas vezes o que é para fazer, sabe? Por exemplo, eu estou aqui nesta casa desde que eu era de colo, e ainda me vejo fazendo coisas que não era para fazer mais. Então, assim, me coloco ansiosa nessa hora. Então, é preciso rever as energias que a gente coloca aí nas coisas. E sobre isso, já vou te passar a palavra, e sobre isso o Arthur Valadares, um menino, né, mas que é precioso. O Arthur Valadares tem uma palestra sobre ansiedade, está postada no YouTube, creio que há uns 6 anos. E é maravilhosa. E eu fiz um resuminho, eu escrevi as principais ideias e ele apresenta para nós a ideia da divisão. Nós estamos divididos. Hoje eu ainda não fiz a leitura da nossa passagem, a leitura vai acontecer. Mas nós estamos vivendo divididos e que a gente se aperceba disso e aí a gente possa mudar, né? Por favor. É rapidinho. Pode Mas demorar. aí, nessa história aí, de não perder tempo, de não desperdiçar tempo, a gente corre o risco de cair no mesmo processo de ansiedade, de inquietude que a passagem está propondo para a gente não cair. Sim. Aí, o entendimento que eu tenho, viu, gente? Na minha condição de entendimento hoje, é um processo bastante individualizado. É o tempo do Toninho, é o tempo da Duda, é o tempo do Elmo. E aí eu vou respeitar o meu tempo, mas aí eu tenho que aprender a respeitar o tempo da Rita, o tempo do Celso, porque o nosso tempo é hoje, né? Quantos anos eu tenho nesse corpo hoje? O que esse corpo dá conta? Mas o que a mente dá conta mais que o corpo? Né? Como é que está lá dentro da minha casa, com aqueles que eu vivo, como é que está com os meus colegas de trabalho, com a minha vizinha de porta. Sim. Como que eu, no caso meu, que mora em apartamento, como eu me relaciono com minha vizinha de porta.
Como que eu trato o porteiro do condomínio que eu moro? Então, são coisas assim, é o momento de cada um, é o lugarzinho que cada um vive, não é para a gente ficar querendo grandes coisas, não. Está na casa espírita, faz o máximo que puder, assumiu uma responsabilidade, está coordenando, ou é trabalhador de uma equipe, faz com carinho, né? Dedica aquilo ali. Olha, eu não posso ir na casa 5 vezes por semana, mas eu posso ir 2, mas eu posso ir 2 inteiro. Né? Eu vou estar ali inteiro, não vou ficar aqui pensando no que eu deixei lá na rua. Deus está cuidando, gente. Se eu estou aqui e acontece algo com meu filho, Deus está cuidando, porque antes de ser meu, ele é filho de Deus. Essas coisas, eu tenho pensado muito nessa passagem sua, abandonar-se à providência. É isso também. Sim. A gente vai fazer a nossa parte, mas o cosmo, o universo, essa atmosfera que a gente vive, tem trabalhadores dedicados e atentos, são distraídos como nós, não. Eles são atentos, eles têm a pauta divina ali, diária, e eles têm uma paciência conosco, né? Eles entendem as nossas quedas, as nossas dificuldades, mas também ficam ali torcendo para a gente ficar mais pertinho, mais atento, mas cada um no seu tempo, no seu ritmo. Senão a gente começa a navegar, a caminhar no contrário que a gente está estudando aí na passagem. Sim. Então, é sem desespero, sem aflição, mas também sem preguiça, sem moleza, sem ficar lá assim, hoje não, deixa para amanhã. Isso não dá para nós mais, não. Mas fazer cada um no seu tempo. Mas, para isso, concluindo, eu tenho que me autoconhecer, né? Eu tenho que saber quem que é essa Simonete, qual que é o ritmo real dela. Ela pode fazer um pouquinho mais? Então, ela vai sair da preguiça e vai fazer um pouquinho mais. Mas ela chegou no limite dela hoje, agora, então ela vai respeitar esse limite e vai se preparar para continuar daqui a pouco, amanhã, daqui uma semana. Então, é um processo que a gente tem que se auto-observar, né? Se autoconhecer. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Oi? O Elmo falou aqui, sem cobrar demais, né? E quando a gente troca o cobrar, né? Cobrar a si mesmo, né? Não estou nem falando de cobrar os outros, mas quando a gente troca o cobrar a si mesmo por conhecer a si mesmo, conhecer os limites, conhecer as tendências, muitas vezes, né, essa ansiedade por performance, né? Existe isso no mundo do trabalho, mas existe também isso para o espírito. Nós já sabemos quantas quedas tivemos em cada natureza de prova, né? E isso nos gera, né? Eu acredito que gere a mim essa ansiedade por performance. Vai lá que você sabe o que você tem que fazer, né? É como se eu vivesse me chacoalhando. Porém, o conhecer a si mesmo, né, nos ajudaria a perceber quando estamos molengas demais, nos arrastando, né, na preguiça, ou porque a reforma íntima dá trabalho demais, né? E quando realmente nós não podemos naquele dia. Mas aí, que bom que depois da noite o sol nasce de novo, né? E a gente tem outra oportunidade. Fernandinha, depois que eu ganhei a Sofia, eu passei por um processo de baixa autoestima gigantesco. Gigantesco mesmo. Eu não conseguia me reconhecer como que eu era antes dela, né? Porque tudo muda. E aí eu fui num centro espírita com o Cláudio, e aí... sim, desculpa, seu Celso. E aí eu fui num centro espírita com o Cláudio, e aí o mentor virou para mim e falou assim, minha irmã, você tem que parar de se cobrar também. Não vai adiantar nada, nem para ela e nem para você ficar se cobrando, você ser quem você era antes dela. Isso. Se conheça de novo, se respeite, vai no seu tempo também. Não adianta nada você ficar se cobrando, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que ser tal pessoa. Não, você tem que se conhecer de novo. E esse processo de respeitar o seu tempo é tão importante para você conseguir evoluir como pessoa que Sim. não tem como você não respeitar você mesmo. Que bom, né? A sua, como diriam os nossos irmãos evangélicos, o seu testemunho, né? Porque é quando a gente testemunha as coisas que foram válidas para nós
Muitas vezes, sem saber, a gente está ajudando outras pessoas, não é? E saber, assim, que a doutrina nos oferece tantas oportunidades de pedir ajuda e ser ajudado, não é? Seja no atendimento fraterno, em que uma pessoa encarnada diante de nós nos fala, né? Porque ali tem estudo, ali tem, né? Ali tem muito da pessoa que ela é, do que ela já construiu e da intuição, mas quando a gente escuta orientações dos mentores da tarefa, dos nossos mentores, a gente pensa assim, gente, mas Jesus é maravilhoso demais, né? Que veio até nós trazer esses ensinamentos, que nos permite que o Consolador prometido, que a doutrina espírita nos esclareça tanto, não é? Reconhecer que quando a gente pede ajuda, a gente se coloca na posição de ser ajudado, a gente é. Não é verdade? Não falou nada que você não soubesse. É verdade? A gente já sabe dessas coisas, não é? Mas é importante quando a gente fala e escuta aquilo que a gente já sabe, não é? Não tem hora que os ouvidos da gente precisam ouvir um negócio que a gente já sabe? Que maravilha. Então, trouxe aqui um resuminho do que o Arthur Valadares falou nessa palestra. Quem tiver oportunidade de procurar lá no YouTube, se não me engano, a palestra, se colocar assim, ansiedade, Arthur Valadares já acha essa palestra. E ele inicia, ao falar desse sentimento aí coletivo, ele inicia não falando propriamente da palestra, da passagem que nós estamos estudando, que é Mateus, capítulo 6, 24 a 34 ou 35. Ele fala da parábola do semeador. E eu falei assim, uai, ansiedade na parábola do semeador é interessante. E aí comecei a assistir uma vez, assistir outra vez, e ele fala assim, o espinheiro, né? Lembrando que o semeador saiu a semear, parábola contada diretamente por Jesus, e ele passa ao longo do caminho, né? As sementes que caem ao longo do caminho, entre as pedras, e o terceiro solo é o solo com espinheiros, né? Então, o espinheiro, ele é uma planta. Portanto, algo ali já cresce, já germina. Eu falei, onde esse menino quer chegar? Que ele é um menino, né? É muito gostoso ouvir o Arthur Valadares. Então, o espinheiro, como uma planta, e a gente já tem um preconceito com o espinheiro, né? Então, ele é uma planta, logo algo já cresce ali. O solo já é permeável e a semente já é acolhida e germina. Cabe a nós refletirmos sobre que tipo de semente que germina ali. Esse solo, ele já é o indivíduo que reconhece a necessidade de mudança, que busca aprender a viver com Jesus. E aí me vem à mente quando, na semana passada, né, o Toninho falou sobre ser cristão. A gente se diz cristão e continua fazendo, né, coisas que não tem nada a ver. Então, é preciso vestir. E aí eu lembro do seu Celso falando sobre, a gente não é espírita? Então, como espírita, tem que agir como espírita. Eu fico escutando a voz dele na minha cabeça. Então, assim, você é cristão? Reaja. Você é espírita? Presta atenção. Você não fala isso? Olha aqui os princípios aqui atrás. Isso não está norteando, né? Ser espírita é só um crachá que a gente está pendurando assim? É só um título? Ser cristão é só um crachá que a gente está pondo? Ou mais um título que a gente está, né, vaidosamente carregando? Então, beleza. Ele diz assim, a semente ali cresce e germina, mas é abafada pelos espinheiros. Jesus explica sobre esse ponto que a planta nascente do evangelho, que representa a paz, o equilíbrio, a estabilidade, a fé, os valores mais nobres que a gente busca na vida, é abafada pelas ansiedades do século. Então, esses valores, quando em sua plenitude, podemos chamar de reino de Deus, que na nossa passagem será citada e tem um valor importante. Então, esses valores nobres, fé, segurança, né, equilíbrio, estabilidade e paz, representa em sua divina expressão o reino de Deus que a gente deseja alcançar. Mas presta atenção no puxão de orelha que vem daqui a pouco. Essa planta,
é abafada pelas ansiedades do século e as seduções da matéria, que a matéria sedutora é. Por isso que a gente precisa dela para evoluir, a gente precisa vencer a matéria, não é? Quando a gente percebe os tipos de espírito, né, a gente vê que o espírito imperfeito, ele está muito apegado à matéria. À medida que ele vai se aperfeiçoando, essa ligação com a matéria vai ficando cada vez menos intensa, até que o espírito puro é totalmente, né? A matéria não exerce influência sobre ele. Então, a necessidade que nós temos da matéria é infinita. Nós precisamos da matéria para superar a matéria e nos aperfeiçoarmos. E aí diz aqui, essa planta é abafada pelas seduções da matéria e pelas ansiedades do século. Pausa. Jesus nos diz que a plantinha do evangelho perde a luta no terreno do nosso coração. Para outra planta, que seria o espinheiro. Então, vamos pensar que espinheiro que é esse. Esse espinheiro sufoca a plantinha do evangelho, consome suas energias e ela não consegue, então, germinar e crescer a contento. Consome as energias e a atenção que a gente deveria devotar à plantinha do evangelho, como o Arthur carinhosamente fala, que são esses valores que nos conduzem ao reino de Deus, e enquanto isso, a nossa atenção e as nossas energias estão sendo roubadas e perdidas no espinheiro. E ele diz, esses espinhos são representados pelas ansiedades do nosso dia a dia. Lembremos que, atualizando as preocupações lá de trás, da época em que Jesus nos disse essa parábola, com as ansiedades do dia a dia, a gente vê que o mundo moderno é muito ágil em tudo, né? Gurinha, mesmo eu falei do nosso estado de espírito quando a gente liga o noticiário. Quando a gente começa a pensar em tudo que tem que fazer num dia, a gente até pensa que o dia não está tendo 24 horas, não é mesmo? Então, assim, a gente tem muitas coisas a ocupar os nossos pensamentos e a roubar a nossa energia também, né? Voltando aqui, porque senão eu divago, né? Deixa eu voltar para a folhinha. Lembremos que, atualizando as preocupações que cada criatura convive hoje na vida moderna, tão ágil e com tantas demandas, essas preocupações foram multiplicadas e muito. A grande reflexão que nos cabe aqui é, diante disso, nos questionarmos como eu tenho aproveitado as sementes que a vida me oferece cotidianamente. Mais que isso, como eu tenho tratado de dar a devida imunização a essas ansiedades ou preocupações para que eu possa fazer crescer a paz, o equilíbrio e a serenidade em mim e no próprio mundo. O que eu estou, ele diz assim, em outras palavras, o que eu tenho escolhido cultivar no terreno do meu coração. O que eu tenho procurado fazer do meu dia a dia e das coisas que me estão colocadas à frente. Será que eu tenho aprendido a fazer a devida separação do que eu tenho a fazer em cada momento? Preciosidade do tempo, que a gente já tinha falado antes. Qual é a demanda que a vida espera de mim em cada momento ou em cada circunstância? Porque a vida espera de nós a cada momento e em cada circunstância ela espera de nós alguma coisa. Mas quando a gente está separado desse momento atual, a gente não consegue fazer o que é necessário. Só assim teremos a possibilidade de extrair de cada semente que a vida nos trouxer e investir em cada semente a energia que ela precisa para crescer e extrair o que ela pode me dar. Como está a minha postura mental e o meu aproveitamento dos instantes e oportunidades que a vida me traz? Jesus nos fala de foco, né? Nessa passagem, né? Eu achei muito interessante a forma como o Arthur Valadares vem nos trazer o solo com espinheiros, né? Que Jesus nos fala de foco. Tem uma semente e tem os espinhos. Onde está a nossa energia? E a nossa energia de criação é importantíssima. Nós criamos com a nossa energia genésica corpos, nós criamos com a nossa criatividade e com o nosso senso artístico tudo o que a engenhosidade humana concebe, e nós criamos mundos,
né? É claro que em cada nível evolutivo a gente cria com a nossa energia de criação coisas diferentes. Mas o que nós temos feito do tempo que nós temos e da energia que nós temos? Não é? Então é uma chamada de atenção. Arthur continua dizendo que a ansiedade vem do grego, não sei pronunciar corretamente. Eu escrevi aqui como ele falou lá na hora, ele disse que a palavra ansiedade vem do grego merina-o, tá? É só aproximado aí a pronúncia. E significa estar, então merina-o significa estar ansioso por alguma coisa. Olha que interessante onde ele quer chegar. Merina significa ansiedade, então merina-o seria o verbo e merina sozinho seria esse estado de ansiedade, o substantivo e o verbo. Essas duas palavras, né, que são na verdade uma só, derivam de outro verbo grego, que eu também não sei pronunciar, ele falou algo do tipo merizo, que lá na língua grega significa dividir. Quando a gente pensa no estar ansioso numa palavra sendo derivada de outra, que significa dividir, a gente coloca a ansiedade como um estado de divisão do espírito. Diferente a gente pensar nesse tipo, e nós estamos ansiosos, nós estamos partidos, a gente não está fazendo uma coisa nem outra bem, né? A gente não está nem no aqui, agora, nem no futuro. Então, lá na língua grega, a própria palavra já é a tônica aqui do ensinamento. A palavra ansiedade na língua grega deriva de uma que significa divisão. Portanto, é um estado, esse estado de ansiedade é um estado que nos rouba a nossa paz. Estar ansioso é, portanto, um estado de divisão, uma postura de estar cingido, estar dividido entre o que a vida me convida a realizar no agora, sejam as pequenas ou as grandes coisas, principalmente as pequenas, né, que são as mais importantes, no dia a dia com a nossa família, no dia a dia no nosso ambiente de trabalho, que foi tudo assim, ó, milimetricamente calculado, né? Onde nós estamos inseridos enquanto sociedade e a gente às vezes não presta atenção e a nossa energia fica aí perdida alimentando os espinhos, né? Para a sementinha germinar, a gente precisa perceber que estar dividido é não estar em nenhum lugar, não é? Não adianta, a lógica nos diz que não adianta eu focar numa coisa que não aconteceu, ela não existe. Ela existe num estado mental e muitas vezes, se você parar para pensar, tudo aquilo que te preocupa não acontece do jeito que você pensou. Então, você se coloca, você sai do agora e vai para o futuro, só que o futuro não existe ainda, não é? Ele depende do que eu faço agora. Então, se eu estou dividido, eu não estou fazendo nem agora e nem lá, porque eu estou agora construindo o futuro, não é? Agora é o reflexo do passado, e agora é a projeção do que será o futuro. Então, é para a gente ficar no aqui, né? É para a gente não sair daqui onde a gente está. Agora, a gente está no momento do emerge, que a gente não esteja pensando, porque mentalmente a gente está fazendo a lista. O que mais que nós estamos fazendo? Será que eu tranquei a porta? Nossa senhora, não respondi minha mãe no WhatsApp. E aí a gente começa. Vocês não estão pensando, não. Mas agora eu falei para vocês, agora vocês estão pensando. Nossa senhora, descongelei o frango. Nossa senhora. E aí a gente vê que todas as vezes que a gente se parte, a gente não está nem numa metade nem na outra. Muito interessante essa análise etimológica da palavra. Então, a ansiedade vindo da palavra grega divisão. E ele diz assim, a ansiedade é a posição da divisão da minha energia mental e do meu foco entre as propostas do presente e aquilo que o futuro haverá de me trazer, mas que não me compete controlar. O que eu controlo são as decisões que eu tomo agora, não é mesmo? Entre o chamamento, então, qual outra divisão? Entre o chamamento ao trabalho agora, com o foco e a atenção necessários, atenção que seja de inteireza para colher dela o que ela tem de me dar. E as outras coisas que deveriam ser pensadas em outro momento. Então, essa ideia da divisão, eu consigo colocar várias coisas num prato e no outro prato da balança, né? Num lado e no outro lado dessa linha. Nessa divisão, não consigo fazer nada bem, nem as demandas do presente, muito menos as do futuro.
pois ainda são projeções mentais e ainda sofro pelas coisas do futuro. Assim vivo dividido e não consigo extrair o que aquela semente me convida a dar. Então, que nós estejamos inteiros e atentos às sementes que nos são ofertadas. Assim como o Toninho reiteradas vezes nos diz que as pessoas são os nossos materiais didáticos, né? As pessoas que estão colocadas ao nosso redor são os nossos recursos didáticos para evoluir, que a gente, toda vez que se perceber dividido, perceba o que eu tenho que fazer agora. Esse é o chamamento. E o evangelho está nessas pequenas coisas. Aí, se ninguém quiser falar nada, nós temos 10 minutos. Convido vocês a falar agora o que estiver pensando. Espera aí, você repete para nós. O importante dessa divisão que ele disse aí, né? E com essa divisão que nós ficamos, nós perdemos tempo, e o tempo é muito precioso. Sim. Né? Eu estava refletindo quando a nossa irmã ali falou, a Cristina, outra coisa também que nós precisamos compreender é que nós não estamos sozinhos. Sim. Nós somos auxiliados o tempo todo, né? E às vezes nós esquecemos disso. Obrigada. E todas as vezes que nós esquecemos, a gente sofre mais um bocadinho, porque aí a gente sofre pensando que está entregue às questões, né, do mundo, a gente sofre pensando que a gente está desamparado, né? A gente caça com a mão, como diria minha avó, o sofrimento, né? A gente, assim, ó, a gente pega com a mão. A gente não está desamparado, mas ao repetir, a gente começa a sofrer sem precisão, como diz ela, né? Sem precisão nenhuma. Eu penso o seguinte, estar dividido não é que você, às vezes, agora você vai agir de um jeito e futuramente você vai agir do outro. Eu acho que mesmo o agora, você pode agir de formas diferentes. E você fica naquela dúvida, porque a divisão traz a dúvida. E se traz a dúvida, uma hora você age de um jeito, outra hora você age do outro. Mas tudo é momentâneo. Sim. Eu penso assim, certo? Sim. E o bom é que em cada momento o nosso melhor muda, né? Sabendo que às vezes fazemos o nosso melhor e o nosso melhor ainda não é o ideal, mas nós teremos outras oportunidades, né, de inclusive fazer outras escolhas e mudar. Não estar dividido não significa fazer tudo sempre da mesma maneira. Eu penso que não estar dividido é a gente perceber que é preciso escolher um lado. Lembrando que na semana passada, quando fomos ler a passagem, né, contida dentro do Sermão do Monte, né, no capítulo 6, a gente viu que imediatamente antes, Jesus nos fala para escolher o nosso Senhor, né? Não se pode servir a dois senhores. A mensagem imediatamente após, Jesus fala de não julgar. Então, se a gente faz uma escolha, né, pensando aí na ordem, na sequência, né, aí adotada pelo Divino Mestre, esse discurso dele teve uma sequência incrível, né? O Sermão do Monte, os capítulos 5 e 6 são maravilhosos. E a gente percebe... Tá. E aí a gente percebe... E aí a gente percebe... Daqui a pouquinho ele vai falar, vai fazer a prece maravilhosa. Não é? Tá muito caladinho hoje. O Toninho hoje está caladinho. Mas daqui a pouco ele vai fazer a prece. Boa noite. Daqui a pouco ele vai fazer a prece e vai falar para os nossos corações. Hoje ele está caladinho. Mas aí a gente vê que não estar dividido no caminho que nós escolhemos. Não só na valorização do tempo presente. Escolhemos qual Senhor? As questões espirituais ou as questões materiais? As questões transitórias da personalidade ou as questões, né, que são definitivas da individualidade. Né? Semana que vem a gente pode avançar um pouquinho nessa questão. Então, feita a escolha, Jesus nos fala, não vos preocupeis, fala um monte de coisa que a mente acelerada faz a gente esquecer, e ele termina
não vos preocupeis, né? Porque é muito interessante que a própria passagem, semana passada nós dissemos, ele começa, faz toda, né, a análise, propõe diversas coisas, aí a gente pensa no pássaro, no lírio, no reino dos céus, e depois ele repete, gente, o mais importante que eu estou dizendo, não vos preocupeis, a cada dia basta o seu mal. Então que nós saiamos dessa posição de divisão. Divisão só atrai coisa ruim, né? Quando nós nos dividimos enquanto sociedade, a gente fica um rival do outro. Quando a gente divide as famílias, a gente, né, não consegue se amar e fazer o que se propôs quando nasceu junto. Né? Quando a gente se divide enquanto pessoa, né? Eu estou aqui, mas pensando lá em casa, a gente também não consegue fazer nada bem. Nós temos 5 minutos, e aí eu vou ler a passagem para nós, né? Porque hoje a gente passou por outras passagens do Evangelho, mas a gente vai para Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 35. 34. 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Pessoal, essa passagem, ela é tão gostosa, né? Eu não sei, a gente muda o psiquismo quando lê ou quando escuta, né? Meditar sobre essa passagem nos faz refletir sobre como é vã as nossas preocupações costumeiras. É vã mesmo, é desperdício, né? Nos conforta. Gente, a doutrina espírita é legal demais. Eu adoro. Nós temos pouco mais de 1 minuto, e então fica cenas do próximo capítulo. Na semana que vem a gente vai fazer o miudinho, como nos propõe o Sobral. Eu trouxe também uma pesquisa, como nos propõe o Pastorino, que semana passada eu tinha falado que seria ele a temática de hoje, mas o viés do Sobral é diferente, ele começa do fim. Ele analisa a passagem do fim. Aqui, rapidamente, a questão textual. Quando numa frase a gente tem mas, a gente tem porém, a gente coloca 2 ideias, né, sendo colocadas, construindo uma oposição. A primeira ideia existe, eu coloco um mas no meio, ou eu coloco um porém no meio, né? E a segunda ideia tem valor oposto à primeira e é sobreposta. Beleza? Na passagem existe isso. Então, se depois do mas, vamos generalizar, se depois do mas a gente tem uma ideia contrária e que é mais importante, Sobral nos diz, vamos começar do final. Vamos começar dessa segunda ideia que Jesus nos apresenta como mais importante.
Pessoal, não nos preocupemos com o dia de amanhã, façamos o nosso melhor na nossa casa, na sociedade, em qualquer pequena e grande coisa que estejamos vivendo ou fazendo. Saber conviver com o espinheiro, porque o espinheiro também é material didático, não é mesmo? Seu Celso falou, saber conviver com o espinheiro. Pessoal, que este Natal tenha luzes além das árvores, além das casas e além das ruas. Eu acho lindo olhar as luzinhas, adoro sair para ver as luzes de Natal. E que essas luzes nos lembrem que a verdadeira luz nasceu entre nós só para nos ensinar a viver de maneira correta e bendita. Eu agradeço a bondade de vocês e o Toninho vai fazer a prece para encerrar. Agora o Celso vai ouvir minha voz. Agora ele vai. Caladinho não pode ficar, não. 1 hora inteira não pode ficar caladinho, não. Agora a gente vai agradecer, né, a oportunidade. Obrigado, viu, Fernanda, mais uma vez. Eu que agradeço. Que a gente possa refletir aí sobre as considerações que a Fernanda trouxe hoje. Como ela disse agora, aproveitar esse momento de comemoração do nascimento do Cristo, mas que isso seja efetivo no nosso coração, não apenas a mesa bem servida, né, a troca de presentes. Isso é questões apenas materiais. Então hoje eu vou pedir licença a vocês, né, porque tem um companheiro nosso da casa, que é o Valmir, que participa aqui da recepção, principalmente nas segundas-feiras. Ele sofreu um acidente de moto e fraturou coluna, bacia, as costelas, está acamado em casa, né? A gente está tentando dar um suporte dentro do necessário lá para ele. Então eu vou pedir, por intenção dele também na prece, e cada um mentalize aí aqueles que sentirem necessidade. Então, serenando os nossos corações, vamos rogar a Jesus o amparo fraternal e a misericórdia do Criador, sobretudo aqueles nossos irmãos que neste instante transitam por dores, por sofrimentos, onde quer que se encontrem, nesta noite de hoje, rogando especialmente pelo nosso amigo Valmir, companheiro de atividades aqui da instituição, que ele possa se recuperar com brevidade, que possa ser amparado e auxiliado, na medida do possível, por todos aqueles que também por ele buscam este auxílio. Que a memória do nascimento de Jesus não seja por nós vista apenas como um dia de comemoração com a mesa farta, com a oportunidade do alimento em família, com a troca de presentes, mas que este nascimento se faça efetivamente dentro de nós, buscando por nós mesmos, nas nossas ações, nas nossas boas obras, na vivência do presente, do aqui, do agora, a nossa reconstrução íntima, a nossa reorganização interior, deixando de lado a nossa ansiedade, a nossa inquietude na perspectiva do amanhã e buscando vivenciar com todo o recurso didático oferecido ao nosso espírito pelo Criador da vida, a nossa melhoria no hoje, neste momento. Obrigado, Senhor, por todo o amparo e oportunidades que nós temos recebido ao longo da nossa trajetória, através dos amigos espirituais, que com tanto carinho nos assistem. Esteja com todos nós, Jesus, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado na jornada. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo restinho de semana para a gente. Até terça que vem, se Deus quiser.